Momentos de crise são muito comuns a todas as pessoas. E porque são comuns, porque eles são possíveis a todos nós, a gente precisa fazer com que os momentos de crise sejam também períodos de reinvenção, períodos de introspecção e de transformação. Uma crise tem sim a capacidade de nos enlouquecer, porque a crise por si só não traz nada de bom. O que pode gerar algo de bom é a nossa atitude diante da crise. Crise pode ter sim finais infelizes, mas ela também pode ser o início de novos começos. Repito, o que faz algo ser bom não é a crise, é a nossa atitude diante dela. É a nossa postura diante dos momentos difíceis que nós estamos passando. Quer seja um problema conjugal teu, quer seja um problema com os teus filhos, quer seja o teu problema profissional. A crise é possível a todos nós, ela por si só não traz algo bom, mas é a nossa postura que pode, diante de tudo isso, gerar algo bonito. Em momentos de crise é muito fácil a gente ficar suscetível a outras coisas e perder o foco, perder a nossa razão, perder a nossa missão. Os nervos ficam à flor da pele, palavras são ditas inconsequentemente e às vezes nós nos deixamos levar por isso. Acima de tudo, acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende o teu destino, porque dele depende o rumo da tua história. O nosso coração é a sala de controle dos nossos atos. E ele precisa estar em constante cuidado, em constante atenção, para a gente não ser levado pelos muitos ventos que inevitavelmente batem na nossa porta. E as crises, elas também têm a capacidade de mexer não só com as nossas organizações de vida, mas também com a nossa fé. Momentos como esses que estamos vivendo fazem surgir questionamentos de todos os lados. E na verdade esses questionamentos, se eles forem esticados, eles nos ajudam a revelar a qualidade da nossa fé, inclusive o porquê que nós andamos com Deus e o que nós pensamos a respeito de Deus. As crises revelam que tipo de espiritualidade que a gente tem e que tipo de relacionamento que a gente quer construir com Deus. E ao afirmar que Deus é amor, eu preciso levar as últimas consequências, que Deus não é um determinador, porque o amor, ele tem que ter espaço para a liberdade, para as ações dos seres humanos. Ao pautar a minha vida sobre o amor, eu estou afirmando que Deus tem desejos, Deus tem intenções para as nossas vidas, mas que Ele também respeita os meus desejos e as minhas decisões. É um relacionamento de pai, de mãe e filhos. Por isso que eu não consigo entender frases do tipo, no meio da calamidade, mas Deus sabe o que faz. O futuro a Deus pertence. Deus está no controle. São frases tão comuns nos meios religiosos. Na verdade, essas frases elas não são ditas a respeito de Deus. Elas revelam um desejo do ser humano de que Deus resolva muitas vezes a bagunça que nós mesmos realizamos. Muitas expressões a respeito de Deus nada mais são do que projeções dos seres humanos em relação a uma divindade. Na verdade, para o mundo religioso, a maioria dos casos, esses problemas, crises, dores, caos, eles são enviados por Deus para ensinar alguma coisa para a humanidade. E eu não consigo entender nada de mal vindo daquele que é todo bom. Não dá para colocar a responsabilidade naquele que é amor, algo que pune as pessoas. Então talvez você que deve estar perguntando, mas você não acredita que Deus pode ensinar através da dor? Claro, mas isso não quer dizer que foi Ele quem enviou. Porque Deus pode nos ensinar e nos tratar em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas nós precisamos aprender e ter uma espiritualidade responsável e emancipadora, que nos coloca na cena da vida e nos faz assumir responsabilidades diante do caos. Deus não envia o problema, nem a doença, nem o acidente, nem o furacão, e nem os leva embora quando encontramos as palavras e os rituais certos para implorar. O que Deus faz é nos enviar força e determinação de que nós mesmos não nos sentimos capazes de ter para podermos lidar ou conviver com problemas que ninguém pode levar embora. Em uma simples frase, uma mudança total de pensamento.
Não é Deus que envia o problema, nem o caos, nem o furacão, nem o coronavírus. Ele é o Deus que envia um sentimento, uma força, que revela dentro de nós uma capacidade para enfrentar coisas que por vezes, inclusive, nem vão embora. Onde está Deus no problema? Na força, na resposta, na presença que nos anima a continuar a respeito do caos, das crises que rodeiam a nossa vida. Coloca no teu coração que problema faz parte da vida. Poxa, mas que coisa mais óbvia. Tão óbvia e que às vezes passa desapercebido e a gente absorve problemas como se eles fossem culpa nossa. Importante você colocar isso no seu coração para que no meio do caos você não questione nem a vida e nem a bondade de Deus e não se sinta um escolhido para a dor. E nem sinta que o seu problema ele é qualquer tipo de castigo ou vingança porque você fez algo fora da caixinha religiosa. Uma coisa assim é viver a consequência das nossas péssimas decisões. Outra é toda hora ficar inserindo Deus e sempre ligado à dor e à punição. A gente precisa levar as últimas consequências. Deus é amor e os problemas fazem parte da vida. Repito, às vezes a vida se torna insuportável por causa das minhas decisões e outras, a vida não está nem aí para aquilo que eu decido. A oração, como eu a entendo, não é uma questão de implorar ou barganhar, mas é um ato de convidar Deus para a nossa vida, de modo que com a ajuda divina sejamos bastante fortes para resistir à tentação e bastante resilientes para não sermos destruídos pelas injustiças da vida. Nós oramos como um convite. Nós oramos para abrir as janelas da nossa alma, as janelas da nossa vida, para que no meio desses naufrágios, para que no meio dessas sucessões de notícias tão difíceis, tão complicadas, o nosso coração continue guardado no Senhor, para que a gente seja assim, não só que a gente tenha esperança, mas para que a gente seja esperança. E Deus é uma presença. O que é que Deus faz? Não, a grande questão não é o que Deus faz. A grande questão é saber que Deus é e que Deus está conosco nos processos complicados da nossa vida. Mas não desanima. Ou seja, dias difíceis nós teremos pela frente, mas o que nós vamos fazer? Coragem para enfrentar aquilo que a gente não quer. Eu posso enfrentar todas as coisas, porque eu tenho um Deus e Ele me fortalece. Que eu e você tenhamos esse tipo de fé, esse tipo de relação com Deus, no qual mesmo no meio dos momentos mais difíceis, a gente não questione nem a bondade, nem o amor de Deus e nem a sua misericórdia. Pelo contrário, que a gente dê as mãos para o Senhor e que dele venha para nós poder, responsabilidade e sabedoria para a gente enfrentar coisas que nós nunca imaginávamos. A mente é uma arma poderosa. Ela pode nos escravizar ou nos fortalecer. Ela pode nos mergulhar nas profundezas da miséria ou nos levar às alturas do êxtase. Aprenda a usar o poder da mente com sabedoria. A vida apresenta muitas dificuldades, muitas possibilidades, oportunidades. A vida pode ser bela, pode ser difícil, e todos nós que passamos pela vida enfrentamos todo tipo de situações e dificuldades. Tem pessoas que passam pela vida e crescem, porque tem uma mente aberta, uma mente que aprende com as circunstâncias adversas. E outros são tão marcados pelas dificuldades, pelas dores que a vida impôs ao longo da sua história, que são pessoas que passam a vida inteira sofrendo, acreditando que a vida é ruim, que a vida é amarga e que tudo é exatamente desse jeito. A diferença entre as pessoas tem a ver com a mentalidade delas, com a mente que eles têm. Pessoas que ampliam a sua mente, que crescem, que aprendem com as circunstâncias e se valem das oportunidades para crescer, são pessoas que vão fazer diferença nesse mundo. E eu espero
demais que você seja uma pessoa que faça a diferença. A primeira lição, gente, é: aprenda continuamente. Que nós constantemente devemos estudar, devemos aprender, devemos estar o tempo inteiro desenvolvendo a nossa vida. Pessoas com uma mente ampla, gente, são ávidas para evoluir. Elas não acham que elas alcançaram o conhecimento de que elas precisam. Elas estão sempre querendo ir além. Não se contenta. Aliás, eu quero dizer que isso faz muito bem para o teu cérebro. O teu cérebro, como qualquer outro órgão do seu corpo, quando ele não é usado, ele tende a adoecer. Pessoas que param de ter atividades intelectuais têm maior probabilidade de adquirir Alzheimer. O aprendizado, ele amplia as nossas conexões neurais. O nosso cérebro é plástico. Agora, eu não estou falando só do ponto de vista da saúde. Talvez você já tenha uma profissão, ou você domine um talento, uma habilidade que você acha que alcançou já o nível suficiente. Mas nunca é o suficiente. Sempre tem algo novo para aprender. Eu quero sempre aprender algo novo na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida espiritual. Por quê? Porque quem aprende se desenvolve ampliamente e se torna uma pessoa mais relevante. Pessoas com uma mente ampla são aprendizes. O tempo inteiro. O tempo inteiro eu posso estar aprendendo alguma coisa. Então eu quero dizer para você que na tua área profissional, não se considere um expert. Seja alguém que queira aprender sempre. Porque quando você amplia a sua mente, você adquire novos patamares. Sabe qual é o erro de muita gente que não prospera? Não estão abertos para aprender. Não são humildes para admitir que tem algo na vida que precisam melhorar. Então gaste tempo. Em primeiro lugar, analisando qual é a área da sua vida que você precisa melhorar. Qual é a área na sua vida que você precisa estudar. Depois que você decidiu qual que é aquela área, faça. Dê o primeiro passo. Procure mentores, procure pessoas que possam agregar valor à tua vida, ao teu conhecimento. A mente sempre pode ampliar. A gente pode crescer através da leitura, na vida espiritual, lendo a Bíblia, lendo livros, estudando cada vez mais, porque quanto mais conhecimento você adquire, mais a sua mente fica preparada para a vida. Dizem que inteligência é a capacidade que o indivíduo tem para resolver problemas inéditos. Então a minha dica para você: aprenda, estude todo dia, aproveite o seu tempo para que a sua mente tenha um repertório ao longo da vida que te dê condições de enfrentar as dificuldades e vencê-las. Então, a segunda lição que a gente precisa aprender para ter uma mente ampla é ouvir com intencionalidade. Ouvir com intencionalidade é um ato de humildade. Quando eu digo ouvir com intencionalidade, eu estou dizendo ouvir prestando atenção. Por quê? Porque ouvir todo mundo ouve. Ouvir com intencionalidade é dar atenção àquilo que se faz. E que por mais que você saiba, você tem que estar ouvindo com intencionalidade. Porque quando você ouve com foco, com intenção, você aprende. Se você não ouvir com vontade, com foco, você não vai aprender. Mas quando você ouve com intencionalidade, você vai aprender. Então isso significa que isso é um ato de humildade. Existem pessoas herméticas, pessoas fechadas, pessoas que, eu sempre fiz assim, então vai continuar assim. São pessoas que não se abrem para a vida, não se transformam, não desenvolvem, não progridem. Por quê? Porque são fechadas para aprender. Até mesmo o indivíduo instruído pode crescer em habilidade. Ninguém precisa ficar a vida inteira incorrendo no mesmo erro. Por mais velho que você seja, você pode aprender.
Então, uma excelente maneira de você ampliar a sua experiência de vida é ouvir as pessoas que têm expertise, que têm experiência numa área, que têm história naquela área de interesse que você quer aprender. Então, ouça com intencionalidade, porque ouvir com intencionalidade é um ato de humildade. Em primeiro lugar, você tem que ser humilde para saber que não sabe tudo, e se não sabe tudo, tem que aprender. Eu sempre digo, que pessoas que tomam decisões sem ouvir pessoas mais sábias quebram a cara. Se você quer abrir um negócio, procure um empresário para que ele te fale sobre aquela área. Se você está com um problema espiritual no teu relacionamento matrimonial, procure um conselheiro. É muito importante ouvir alguém que já tem experiência. Corta caminho, mentores cortam caminhos para você. Procure alguém que já viveu, que já tem aquela experiência, e pergunte a ele quais são os percalços, quais são as dificuldades e como eu posso tornar o meu sonho em realidade. Hoje nós estamos vivendo um tempo de uma competitividade enorme em todas as áreas da tua vida profissional, em todas as áreas. Aqueles que conhecem mais saem na frente. Mas o conhecimento não vem por osmose, ele é buscado. Então, o ouvir tem que ser intencional, porque você pode aprender com qualquer um, até com as pessoas mais simples. Você pode aprender. Porque às vezes, a sabedoria não está com os doutores, mas está com as pessoas simples. Então, Deus quer que você se torne um ouvinte intencional. No nível espiritual, procure aprender com os gigantes. No nível intelectual, leia muito, tenha mentores que te inspirem. Não se contente com o seu nível. No nível relacional, ouça o que o outro tem para dizer intencionalmente, procurando sempre compreender o coração. O sábio é aquele que não conhece simplesmente todas as coisas. É aquele que está todo o tempo aberto para aprender. E no relacionamento com as pessoas, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus amigos, esteja pronto para negociar, esteja pronto para ceder. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai ter amigos para a vida inteira. Mas pessoas que não estão prontas para abrir, para mudar, para transigir, são pessoas que perdem pessoas preciosas na sua vida. A terceira lição, queridos, e a mais importante delas, é colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é muito importante, mas no teu coração, para que a tua mente esteja aberta, para que a palavra de Deus possa transformar a tua maneira de entender a vida. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, se você começa pelo caminho errado, você não vai chegar no lugar certo. Começar bem, temendo a Deus, é o princípio de uma vida de vitória, de sabedoria, de alegria, de ajuntamento, de prosperidade em todos os níveis, espiritual, relacional, profissional. Agora, na vida das pessoas, muita gente começa pelo caminho errado e nunca pega o retorno. Porque se você continuar no caminho errado, você não vai chegar no lugar certo. Que qualquer que seja o caminho da tua vida, pode ser no teu casamento, pode ser na tua profissão, pode ser no teu relacionamento com os seus filhos, se você não começar temendo ao Senhor em tudo que você fizer, o final desse caminho é morte. Por isso que a Bíblia está dizendo que os loucos desprezam esse ensino. E tem gente que pensa que vai continuar fazendo as mesmas coisas e obter resultados diferentes. Isso quem falou foi Einstein. Esse é um aforismo, esse é um provérbio. É impossível você fazer as mesmas coisas e obter resultados diferentes. Então, o princípio da sabedoria
É você começar temendo a Deus. Em tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Quando a tua mentalidade vai por um lado e Deus diz que é para o outro lado, engole o orgulho e toma o caminho certo. Engole o orgulho e pega o retorno. Porque se não pegar o retorno, não vai chegar no caminho certo. Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. Prioridades corretas. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, você vai ter muitas decepções. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente que pensa que pode colocar Deus em primeiro lugar na salvação. Quem te disse? Quem te disse que você, na tua vida profissional, Deus está em segundo lugar? Ou em terceiro, ou talvez em lugar algum? Quem te disse que na tua vida matrimonial você pode lidar do jeito que você quer? Como alguém pode ser feliz e ter todo o dinheiro do mundo e ter a família com os filhos desviados nas drogas, na prostituição? Não, ninguém é feliz desse jeito. O princípio é esse: ou Deus é prioridade na tua vida, ou você vai ter fracasso em alguma área. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O valor da vida não reside no número de dias, mas no uso que nós fazemos deles. Um homem pode viver muito e ainda assim viver pouco. A verdade é que você pode viver do jeito que você quiser, mas você a viverá só uma vez. Todos nós temos defeitos, somos humanos, somos pecadores. Mas uma coisa Deus quer que você entenda: para que você seja abençoado, você tem que dar o primeiro lugar para Ele de verdade. Se Deus não for o primeiro na tua vida, as coisas vão dar errado, meu irmão. É que aquilo que você ama, aquilo que está em primeiro lugar no teu coração, é aquilo que te atrai. Existem muitas pessoas que são atraídas pelo dinheiro e vivem para o dinheiro, e o dinheiro, ao invés de ser um instrumento, é um fim, e aí escraviza. E há tantas pessoas cheias de dinheiro, mas que a família é destruída, a vida não é completa, não é plena. Mas pessoas com mentes amplas são pessoas ávidas por aprender. São aprendizes de uma vida inteira. Que pessoas com mentes expandidas precisam ter entendimento das realidades eternas. De que adiante ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Uma mente expandida precisa necessariamente de obedecer esses 3 princípios: aprender continuamente, ouvir intencionalmente e colocar Deus em primeiro lugar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.